Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Bernardes. Você já me conhece aí pelo canal. Eu sou advogado aí na Tércia, no sul de Minas Gerais. E para quem tem dúvida, gente de roça também faz vídeo pro YouTube. Primeiro eu quero agradecer vocês por estar assistindo o vídeo, correto? E desde já pedir para ajudar a contribuir aí com o canal, dando joinha, se inscrevendo e quem puder compartilhar, por favor. Bom, de início, eu vou indicar o tema. O tema nosso é o impacto do coronavírus, ou seja, essa pandemia, nas relações de trabalho. É algo que vem gerando muita dúvida das pessoas. Bom, vamos lá. De imediato, eu já posso falar que o medo do governo federal é ter que assumir essa responsabilidade. Eles não assumiram, nenhum governo assumiu, o federal menos ainda. Por quê? Mas por que o governo federal teme? Porque recentemente eles fizeram uma reforma da Previdência visando a economia e agora, caso exista demissão em massa, o seguro-desemprego vai arcar com os custos dos funcionários que o empresário não conseguir manter. Então toda essa economia vai por água abaixo. Ou seja, eles não querem se responsabilizar, por isso está mandando as pessoas, pode ir para a rua. Não é bem assim. Bom, o seguro-desemprego é custeado pela Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é fixada por 3 pilares. Saúde, que em teoria é gratuita, assistência social, que é gratuita, e a previdência, que é através de contribuição. Então, tirar parte desse dinheiro para custear esse tanto de demissão sem justa causa que vai acontecer, assusta o governo. Ainda mais após uma tentativa de economia em uma reforma. Bom, o que acontece é o seguinte, o governo não quer custear isso, e os planos lançados até agora são muito ruins. Aquela ideia de usar financiamentos para pagar os salários dos funcionários nem é tão boa assim, é um remédio ruim. Por quê? Os salários serão pagos, financiados, entretanto lá na frente você vai ter que pagar as parcelas com juros, que não é baixos juros, não são baixos. A medida provisória 927, que foi lançada recentemente, ela trazia suspensão do contrato de trabalho, sim. O empregador, por livre escolha, suspendia o contrato de trabalho e deixava o funcionário 4 meses em casa, não ia precisar pagar salário desde que pagasse um curso para ele. Isso deu mais problema do que solução, o artigo foi removido, já foi revogado. A MP trouxe outros artigos que estão em vigência. Por exemplo, é possível agora transações do empregador direto com o empregado, na forma do contrato de trabalho. Ou seja, o empregador poderá dar férias coletivas aos funcionários, que está com férias vencida, dá para todos os funcionários saírem. Aquelas férias que eles iriam escolher outra data não vão escolher mais. É o empregador que já vai dar férias coletivas substituindo as férias individuais. Além disso, podem ser adiantadas as férias não vencidas, que ainda estão por vencer. O empregador também pode dar essas férias, ok? No mais, também podem ser adiantados os feriados. Como que isso funciona? Tem o feriado 7 de setembro, feriado 15 de novembro, o feriado das cidades de aniversário. Então, o empregador tira o funcionário, por exemplo, durante uma semana e nos próximos 5 feriados o empregado vai trabalhar. Entretanto, os religiosos têm que ter a concordância do funcionário. Os demais não precisam. O que mais que eu posso passar para vocês de dúvida nessa MP? Acredito que nessa MP a dúvida inicial seja essa, nessa medida provisória. Além do que os funcionários da área de saúde, eles, ao contrário dos funcionários comuns que vão ser impelidos a ficar em casa, os de saúde serão obrigados a trabalhar, ainda que estejam em férias ou que tenham férias vencidas ou a vencer. Isso vai ser jogado lá para frente. Então eles podem ser obrigados sim a trabalhar, os funcionários da área de saúde, certo? A Lei 13.979 deste ano, no seu artigo 3º, traz que os funcionários
colaboradores que por força da quarentena, isolamento, ou seja lá o que for, tiverem que ficar em casa, desde que seja uma decisão sanitária, por exemplo, ele é suspeito ou ele é monitorado, tem que ficar em casa, não pode sair. É falta justificada. O empregador não pode descontar essas faltas. Não é aquela quarentena que nós estamos vivendo aí dos decretos. Estou dizendo quando a pessoa está com a quarentena decretada pelo agente sanitário. Não, você vai ficar em casa, você é suspeito. Não pode ser descontado esses dias e é falta justificada. O empregado recebe normalmente. Mas, e isso sem prazo, independente do prazo de quarentena. Entretanto, nós temos que combinar este poder sanitário com o artigo 61 da CLT. O que acontece? O empregado que ficar fora devido a esta imposição dos agentes sanitários, quando ele retornar ao trabalho, ele pode pagar esse tempo que ele ficou fora através de, nos próximos 45 dias após o retorno dele, ele trabalhar 2 horas a mais por dia, desde que não exceda 10 horas diárias. Ou seja, 8 horas normal, mais 2 horas extras para compensar esses dias que ele ficou afastado pelo agente sanitário. E essas 2 horas extras são pagas? Não são pagas, não tem adicional, não tem nada. É para compensar aquele tempo. Então, é possível compensar 90 horas desta forma, trabalhando 2 horas a mais. Bom, outra coisa que eu queria falar é sobre a demissão em massa. O que acontece? Vai que o empregador não pode abrir as portas, tem que reduzir o número de funcionário, porque se ele decidir manter o funcionário, o custo é dele. O risco é do empregador. Não vou demitir ninguém, mas o funcionário tem que ficar em casa. Vai pagar normal. Mas muitos empreendedores ou empresários não vão conseguir manter esse fluxo de caixa. Não tem o capital, etc. Então o que acontece? Pode ser criado, além dessas outras soluções que eu dei, banco de horas. O banco de horas da MP consiste da seguinte forma. O empregado vai ficar na casa dele, recebendo normal, durante 30 a 60 dias, sem trabalhar. E não está usando as férias adiantadas, não está usando férias coletivas, não está usando a férias individual. Quando ele retornar ao trabalho, nos próximos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, nos próximos 18 meses, todo dia que ele trabalhar, ele pode trabalhar 2 horas a mais, sem receber hora extra. Então ele vai trabalhar no máximo até 10 horas, 8 horas do trabalho comum, mais 2 horas, compensando o banco de horas que ele ficou devendo para a empresa. Então, o empregador terá essa escolha. Não, eu não quero demitir, vou arcar com os custos, tenho condição de bancar. Afasta o empregado, certo? E nos próximos 18 meses, o empregado trabalha 2 horas a mais por dia, tranquilamente, desde que não exceda 10 horas, correto? Ainda assim, alguns empregadores não conseguirão suportar todo esse caos. E o que resta para eles? Né? Não tem entrada financeira, não está entrando caixa, não está vendendo produto, não está vendendo serviço. Bom, o que vai sobrar para eles, e não tem escapatória para muitos, é um acordo com o funcionário. Pessoal, vou demitir vocês com a promessa de recontratar depois. Claro, a maioria vai fazer isso. Não dá pra gente ser hipócrita também, falar, é tudo santo, tudo maravilhoso. Não dá. O que acontece? Ele vai demitir o funcionário vai entrar ali sem justa causa, claro, não tem aviso prévio, porque como que você vai avisar alguma coisa que é imprevisível? E vai começar a receber o seguro-desemprego. Nos próximos meses o empregador vai lá e recontrata, só que tem que esperar 90 dias. Não pode recontratar antes, sob pena de ser fraude contra o FGTS. Por quê? Porque vai ter o depósito da multa, o empregado vai lá, vai levantar. Então demite e depois recontrata o funcionário. Tem que esperar 90 dias. Claro, isso tudo regularizadinho, tudo bonitinho, com registro na carteira. Caso o empregado saia por livre escolha, pediu demissão ou haja justa causa, pode recontratar no período que for, não tem problema. Outra coisa a ser esclarecida é que esse é o medo do governo federal, que isso aconteça. As pessoas sejam demitidas e o seguro-desemprego vai arcar com isso. O empresário que foi largado até agora
não vai ter outra solução em alguns casos e depois você contrata os funcionários quando essa crise passar, certo? Outra coisa que o empregador tem que ter cuidado é o empregado que trabalha viajando pela empresa, não é que ele foi ali numa cidade e voltou. Ele é representante, por exemplo, ele tem que ir em 60 cidades e ele só fica viajando. Esse empregado, se ele contrair a doença, é doença do trabalho, certo? Então, todo coronavírus fica afastado mais de 30 dias dos serviços laborais, certo? Quando ele voltar, ele vai ter garantia de 1 ano não podendo ser demitido. São 12 meses impedidos de demissão. É doença do trabalho. Então, as empresas que trabalham com representantes têm que tomar um certo cuidado de ou jogar para o home office ou evitar ao máximo, certo? Vai ser caracterizado doença do trabalho. Bom, qualquer caso de doença, assim como coronavírus ou outras, os 15 primeiros dias quem paga é um empregador, depois começa, do 16º em diante, começa a ser pago pela Previdência, exceto as domésticas, que desde o primeiro dia já é a Previdência que começa a pagar. Correto? Fato do príncipe. Esse é um tema muito divergente na área do trabalho. Nem recomendo a aplicação, a não ser que você seja um juiz e vá aplicar isso. O que acontece? Vai chover ação posteriormente, com certeza, tentando aplicar o fato do príncipe, ação pelas empresas. O fato do príncipe consiste no quê? Quem é o príncipe? É o Estado. Então, o fato do príncipe significa o governo, o Estado que eu digo é Estado geral, não é Estado de Minas Gerais. É município, Estado e Federação, e União. O governo deu um decreto, não pode abrir. Então, naquele lugar não pode abrir, a empresa vai ter que fechar, não pode abrir, correto? Ou, se teve que diminuir os funcionários, vai ter que demitir muita gente, não está entrando caixa, ou algumas localidades não podem ser abertas. O fato do príncipe é uma teoria alegada que, já que foi o poder público que deu essa ordem, nós não vamos pagar o FGTS, a multa, e só vamos pagar as custas do empregado sem a multa. Ela não é muito aceita, ainda mais pelo Poder Judiciário. Mas é uma incógnita. Tudo isso está num limbo, porque é uma situação que nós nunca vivenciamos. Pode ser que os tribunais decidam por muitas coisas que a gente nem imagina. No fato do príncipe, se o empregador demitiu o empregado por justificativa de ser uma decisão pública, ele não pagaria, em teoria, a multa do FGTS, a indenização. Mas não se aplica muito. Mas há uma outra aplicação possível, inclusive já está na medida provisória aí 927 do governo federal, que é a seguinte: força maior. No caso de força maior, que é a pandemia de calamidade, né, pública aí de saúde do coronavírus, o empregador, em teoria, mas isso quase todos concordam, ao invés de pagar 40% do FGTS do funcionário, no caso de demissão sem justa causa, ele vai pagar apenas 20%. Tá? A teoria do fato do príncipe em que o empregador não pague nada, recomendo não usar. Agora, o força maior já está assim na lei faz tempo, em muitos casos é aplicado, 20% ao invés de 40%. O funcionário levanta e ok. O empregador arca com as outras verbas normal e bola para frente, depois recontrata. Então é isso. Eu queria falar para vocês sobre este tema. Nos próximos vídeos eu vou trazer outras novidades que serão o impacto do corona nas relações de consumidor, no direito empresarial, fornecedor, empresa com empresa consumidor, todas as outras áreas, certo? Então agradeço a participação de vocês e muito obrigado.